Vimos ontem que a igreja primitiva, a igreja cristã primitiva, desse grupo de cristãos helenistas, era uma igreja feliz, era uma igreja fraterna, e era uma igreja que era tida como simpática diante da população, diante dos não crentes. Mas essa igreja, irmãos, apresentava um novo padrão de comportamento, um padrão ético, um padrão moral, uma moralidade diferente da moralidade praticada pelo povo em geral. Isso foi utilizado por Satanás, irmãos, na luta entre o bem e o mal. E a igreja passou a ser perseguida por isso. A igreja passou a ser perseguida porque ela era diferente do restante da população. Essa perseguição, irmãos, foi perpetrada pelo Império Romano, que perseguiu a igreja, que fez com que a igreja tivesse muitas aflições, muitas privações. O livro de Hebreus diz quais eram essas. Em Hebreus capítulo 10, os versos 32 a 34. Eles eram expostos como espetáculo. O que é isso, irmãos? Eles eram expostos ao ridículo público. Em procissões onde eram colocados de forma ridícula para serem humilhados pelo povo, para passarem vergonha. Muitas vezes essas procissões que levavam esses presos religiosos cristãos terminavam em execuções públicas. Eles eram perseguidos e maltratados. Eles eram aprisionados. Eles eram expoliados. O que queria dizer isso, irmãos? Eles tinham as suas propriedades tomadas, eram saqueados, eram confiscados, ou tinham que pagar pesadas multas por conta de um comportamento que não era de acordo com o comportamento que a sociedade queria que tivesse. Muitos eram perseguidos, irmãos. Cristãos eram perseguidos. O povo de Deus, ao optar em fazer a vontade de Deus, sempre é perseguido, ou a maioria das vezes é perseguido. O texto de Hebreus, capítulo 11, versos 24 a 26, fala de Moisés. Moisés não compartilhou com o Egito. Moisés não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Vejam, irmãos, filho da filha do maior governante do mundo naquela época. Ele não quis fazer isso. Antes ele procurou a vergonha, o opróbrio, a vergonha do Senhor Jesus Cristo. Valorizou a vergonha passada por conta do Senhor Jesus Cristo, mais do que as riquezas do Egito. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 14, diz assim: nós somos vituperados em nome de Cristo. Quando somos vituperados em nome de Cristo, vituperados quer dizer insultados, envergonhados em nome de Cristo. Pedro diz assim: nós somos bem-aventurados. Felizes somos quando somos insultados ou vituperados em nome de Cristo. Mas quais eram os crimes, irmãos, que eram imputados aos crentes hebreus, aos crentes helenistas no primeiro século? O que o governo romano dizia que eles estavam infringindo? Primeiro, irmãos, que eles estavam introduzindo uma superstição nova e maldosa. Mais ainda, que eles eram canibais. Vejam, por que eles eram acusados de canibais? Porque na Santa Ceia, irmãos, eles diziam que participavam do corpo de Cristo, participavam do sangue de Cristo, simbolicamente, mas isso servia como pretexto para que o governo falasse que eles eram canibais. Mais ainda, eles eram ateus. Como que eles eram ateus? Eles acreditavam no Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Eles eram ateus com relação aos deuses romanos. E dessa forma, então, eles eram acusados de ateísmo. Eles eram acusados de incesto. Por que eles eram acusados de incesto? Porque, irmãos, eles chamavam-se de irmãos e eles eram casados entre os irmãos de fé, não entre os irmãos de sangue, mas eram acusados de incesto. Mas ainda, irmãos, eles apresentavam crenças supersticiosas. Quais eram essas crenças? Qual era essa crença supersticiosa? Era que o mundo ia acabar. Isso, irmãos, não interessava
para ninguém, para nenhum dos romanos, e era motivo para que o governo e o povo perseguisse a nova igreja, perseguisse a nova doutrina. Veja, por favor, o texto da lição da Escola Sabatina, que está na página 14. Diz assim: os cristãos adotaram um estilo de vida que teria sido considerado antissocial e subversivo. A lealdade aos deuses, expressa nos sacrifícios e atos semelhantes, era vista como símbolo da lealdade ao Estado, às autoridades, aos amigos e à família. Quando os cristãos não praticavam sacrifícios aos deuses, eles estavam, na visão dos romanos, sendo desleais ao Estado, aos amigos, à família. Eram desleais. A adoração às divindades era uma espécie de símbolo da dedicação aos relacionamentos que mantinham a sociedade estável e próspera. Ora, se eles não participavam disso, eles estavam desestabilizando a sociedade e por isso deveriam ser perseguidos, deveriam ser eliminados. Ao se absterem dos primeiros, os cristãos e judeus eram vistos como potenciais violadores das leis e como elementos subversivos do império. Veja, irmãos, aquela igreja feliz, aquela igreja fraterna, era considerada agora pelo Estado subversiva, perigosa, criminosa. Fazer a vontade de Deus, irmãos, em determinadas épocas, em determinadas sociedades, pode fazer com que os crentes, os fiéis a Deus, sejam taxados de fundamentalistas, de ortodoxos e puritanos. Na sociedade de hoje, irmãos, a gente vê alguém que adota a Bíblia como padrão, é considerado fundamentalista. Nessas sociedades, nas nossas sociedades, é considerado como fundamentalista, mas é considerado também como perigoso. Como que alguém pode crer na palavra de Deus em detrimento da ciência, em detrimento da sociedade em geral? Subversivo. E é possível, irmãos, muito possível, você ter um conjunto de leis para perseguir as minorias religiosas, para perseguir os puritanos, para livrar a sociedade dessas práticas puritanas, para livrar a sociedade dessa prática moral e ética que não se coaduna com o restante da sociedade. Isso pode acontecer hoje. Veja, irmãos, que texto grave que o pastor Félix Cortés escreveu sobre essa condição. Texto da página 10 do livro Carta aos Hebreus. O pastor Félix diz assim: enquanto escrevo esse texto, nosso planeta e nossa sociedade também parece estar à beira da destruição. A Covid-19 transtornou o nosso mundo e os desastres naturais têm aumentado em número e capacidade destrutiva. A sociedade está debilitada e o sistema político mundial está se tornando cada vez mais polarizado e instável. Nunca, irmãos, tivemos na sociedade mundial e na sociedade brasileira, uma polarização tão grande entre elementos de esquerda e elementos de direita, entre pensamentos antagônicos. Antes nós tínhamos, irmãos, discursos diferentes, discursos concorrentes, mas não antagônicos. Infelizmente, irmãos, aqui no Brasil temos visto uma polarização tão grande que irmãos da igreja, irmãos de sangue, têm deixado de serem amigos, têm deixado de se confraternizarem por causa de posicionamentos políticos. Mas ainda, irmãos, isso causa uma instabilidade na sociedade. Observadores e pensadores experientes começam a expressar um medo real de que a democracia esteja em perigo. E o que é que garante, irmãos, a nossa prática religiosa, por mais diferente que ela seja? O que garante essa prática religiosa, o direito de ter práticas religiosas diferentes? É a democracia. E se o mundo está tão polarizado, irmãos, se a democracia está ficando tão frágil, incrivelmente frágil, nós devemos cuidar, irmãos. Devemos cuidar, porque a mesma luta que os hebreus, que os
cristãos primitivos tiveram com relação ao Estado, nós podemos ter também, irmãos. Parece absurdo até falarmos isso, mas isso é muito possível. Mais ainda, irmãos, isso é muito provável se continuar essa polarização entre direita e esquerda tão exacerbada como temos aqui. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que a gente possa aprender com os hebreus, com a carta aos hebreus. Aprender, irmãos, que nós podemos ser perseguidos, mas que temos um sumo sacerdote no céu, intercedendo por nós e cuidando de nós, alguém que nos salva, alguém que veio aqui morrer para que nós pudéssemos ser salvos.